Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você aqui. Muito obrigado pela escolha, pela confiança que você tem em desejar passar esse tempo juntos, né, Neide? É verdade. Fique conosco que nós temos surpresas para você sempre, né? Hoje nós vamos conversar sobre atitude. Na verdade, a gente deu o título dessa pauta de o que tem determinado as suas atitudes. Sim. Né? Porque atitude é um comportamento que é ditado por nós, que vem dentro de nós, é uma reação, é uma ação que a gente tem, motivado pela maneira da gente pensar, Exatamente. pelo nosso interior. E né? de acordo com as circunstâncias também, né? Inclusive tem uma frase que fala assim, não deixe que a atitude do outro determine a sua, não tem? Porque cada um tem e vai lá. Isso é famoso. Mas nem sempre a gente toma atitudes corretas, nem sempre a gente toma atitude na hora certa. Sim. Às vezes a atitude é ótima, mas foi no tempo errado. Na hora errada. Você demorou demais. Você demorou ou antecipou? Ou antecipou demais. Então verdade. É bem isso, né? É verdade. Então acontece porque nós somos humanos, somos falhos. Sim. E principalmente nós temos uma tendência, quase todo mundo, de tomar atitudes muito rápidas. Muito rápidas, precipitadas e tipo assim... Sem pensar. Sem pensar e sem orar. Sem né? pensar. Sem pensar. Bom, sem orar, então, Então né? nem se fala, mas a gente tem essa tendência. Nós somos Sabe? impulsivos, né? E a Bíblia e a atitude a gente precisa tomar, né? A gente precisa tomar atitude. A Bíblia fala sobre tomar atitude, sim. Olha só que interessante. Êxodo 14:15 diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Olha que interessante, né? Porque a Meire diz, a gente precisa orar antes de tomar uma atitude, tá? Deus está chegando para Moisés falando assim, olha, Moisés... Você já orou? Orar já foi. Agora não é hora de clamar, é hora de se posicionar, de tomar atitude. Eu já falei tudo que tinha que acontecer, eu resolvi libertar Com meu certeza. povo, né? Quando nós estamos falando, nós estamos conversando a respeito de oração, a gente sempre fala, oração é orar e agir, né? Então nós temos que Gruda a nós palavrinha temos que logo ter aí, atitude, né? tem que ter Então, Deus já tinha preparado tudo e chega para Moisés e diz claramente, agora não é momento de ficar só clamando não, meu filho, sabe? É hora de agir, de tomar uma atitude, né? E a gente vai ver a Bíblia falando dessas coisas, né? Lá em Josué 7:10 está escrito assim, Então disse o Senhor a Josué, levanta-te, porque você está prostrado assim sobre seu rosto. Você precisa tomar uma atitude. Exatamente. Vai fazer o que você tem que fazer. Levanta, né? exatamente. Você quer um emprego e fica deitado? Não manda um currículo? Não aparece? Tem uma porção de coisa. Agora, mas como eu dei o título de para vocês, o que tem determinado, a gente tem que dar uma olhada para essas coisas, né? E eu gostaria de repetir uma coisa que talvez vocês já ouviram aqui de mim, porque a gente está junto há tanto tempo, né? Mas é uma crônica bem interessante a respeito de atitude, que vai contar a história de dois vizinhos. Sim. Que tinham tudo em comum, até os filhos da mesma idade, dividiam um quintal e resolveram comprar um animalzinho de estimação. Só que um escolheu um pastor alemão e o outro um coelhinho. Não combinava Aí eles começaram assim, será que vai dar certo, né? Porque... enquanto é pequeno, mas por conta da natureza, considerar a natureza. Um pastor alemão vai ficar muito grande, o coelhinho pequenininho. Mas eles ponderaram o quê? Eles iam crescer juntos, os dois eram bebezinhos, ia dar tudo certo, e parece que foi o que aconteceu. Cresceram na maior amizade, era uma beleza ver o cachorro e o coelho brincando, as crianças brincando com eles. Melhores amigos. Melhores amigos, deu tudo certo. Mas aí um dia, a família do coelhinho, eles foram passar um final de semana na praia. Né? E os vizinhos que ficaram foram surpreendidos quando estavam sentados. Lá no domingo, sentado lá, o cachorro aparece com um coelho morto na boca, todo sujo de terra, tudo. Aí a família fez o seguinte,
pegaram, deram uma surra naquele cachorro. Coitado. O cachorro apanhou até. De todo mundo. Aí eles falaram, o que, que vai ser? Nós vamos ser culpados, bem que falou que não ia dar certo essas coisas e tal, nós que insistimos, resolveram tomar outra atitude. Nós já estamos falando de 2 atitudes aí. Sim. Uma de massacrar o cachorro. Sem nem Sem perguntar para ele, né? Também ele não ia pensar, responder, né? sem pensar. E a outra resolveram limpar bem o coelhinho, sabe? Dar um banhinho, secar com um secador, botar ele lá na casinha dele como se nada tivesse acontecido. Exatamente. E ficar aguardando. Outra atitude errada, porque é uma mentira. Claro. Quando a família chegou, foi aquela gritaria e tudo. Eles falaram, pronto, acharam o coelho morto. Aí chegaram lá, o que é que aconteceu? E eles gritavam, coelho, coelho, coelho. O que que é? O coelho morreu. O coelho de vocês morreu, mas estava tão bem. Ele falou, não, o coelho morreu sexta-feira. Antes da da gente viagem. viajar. Antes da saída. Sabe, Exato. aí as crianças choraram muito, mas enterraram o coelho e fomos fazer a nossa viagem. Só que hoje apareceu o coelho lá, né? Limpo e tá. Olha só, né? As atitudes de uma historinha tão... Simples, né? Que uma família teve. A gente já comentou as 2 atitudes intempestivas, sem nenhum critério. Primeiro, bater num animal, bater num cachorro, porque... E é a atitude que muita gente tem. É sabe? verdade. Às vezes como o cachorro... se ele soubesse o que ele estava Estava fazendo. fazendo. Sabe, às vezes o cachorro faz um xixi no tapete e leva uma surra sem tamanho por uma coisa que ele nem tem entendimento. Nem aprendeu a fazer ainda. É o que motivou a sua atitude. Nós estamos falando de cachorro, mas olha lá, põe-se no lugar. Uma das coisas que a gente quer mostrar para você é que sempre é o nosso estado emocional. Né? É aquilo que a gente está sentindo na hora, como isso mexe, né? Mexe, porque o final que é legal. Qual que foi a atitude do cachorro? Foi o cachorro que matou? O cachorro, tadinho, estava desesperado procurando o amiguinho dele, né? E quando ele achou, cavou e o cachorro tem, ele foi procurar ajuda, ele não era o mesmo coelhinho, né? Com certeza. E sabe, queridos, a maneira como nós encaramos uma coisa, dependendo do estado emocional que a gente está, que vai determinar a atitude errada ou não. Por né? isso que quando se trata de pessoas, quando se trata de 2 pessoas, nós precisamos primeiro ouvir ambas as partes, né? Ouvir as 2 as partes antes de tomar uma atitude. Agora, por exemplo, quando o nosso estado emocional está alterado, então vamos pegar coisas que são muito comuns a todos nós. Aquele dia do desânimo. Não é fácil você ficar desanimado? Claro, né? Tem dia que você está, pode ser por um cansaço. Tomar atitude debaixo de desânimo, até a Bíblia nos orienta o contrário disso. Eu vou ler o que está escrito na Bíblia. Leia lá. Provérbios 24:10 diz assim, se você se mostra frouxo no dia da peleja, a tua força será muito pequena. Uau! Né? É verdade. Então, sabe, se você ficar desanimado, não se posicionar, não levantar. Não, né? E outra coisa, né, Mirtes? Você se conhecer, né? Eu tive que tomar uma atitude no fim do ano passado que foi muito sofrido. Eu hospedaria ou não hospedaria determinada pessoa. Porém, essa pessoa, no momento, era uma pessoa tóxica. Ia me destruir, né? Ia me deixar desagradável, ia acabar tratando não com tanta excelência aquela pessoa. E foi debaixo de oração que eu disse um não, né? Então, nossa atitude, às vezes... E foi maravilhoso isso, porque não houve mais briga, não houve confusão, e tudo bem. A pessoa acabou entendendo e ficou feliz. Mas, se nós não tomarmos a atitude certa, pode ter muita consequência. Você já pensou você destratar uma pessoa dentro da sua casa? Que constrangedor. E assim, de fato, são coisas que têm que ser ponderadas, porque para nós cristãos, nós temos, inclusive, uma ordenança com hospitalidade. Sim. Então, você negar uma hospitalidade, se posicionar, você tem que estar afirmada em valores corretos. Correto, você tem que estar com uma base muito boa, porque também, o que a palavra diz? Amai a Deus sobre todas as coisas e a ti como próximo, o próximo como a ti mesmo. Ou seja, é um envolvimento bem grande tudo isso. Você precisa estar pensativa, você tem que pensar, você tem que, no nosso caso, no meu caso, eu troquei uma ideia com meu marido, troquei uma ideia até com um filho, e debaixo de oração. E falei, Deus, se eu estiver errada, me corrija a tempo. Sim, né? Você está disposta a ser corrigida, não é fácil. Queridos, porque, queira ou não, as atitudes têm a ver
como a maneira como a gente enxerga a vida. Exatamente. Eu sempre vou reagir da maneira como Sim. eu enxergo. É verdade. E a Bíblia diz assim, se os teus olhos forem bons, o teu corpo vai ser bom, né? Se os teus olhos forem maus, tudo vai ser mal. Então, a maneira como a gente olha para cada situação, né? E outra coisa, Mirtes, muitas pessoas olham o cristão que pratica o cristianismo como que tem que ser bonzinho em todos os aspectos. Não, né? porque você vai se sujeitar, por exemplo, você mesmo disse, é uma pessoa tóxica, né? Qual é a consequência deste período ou de tudo mais? Vai fazer bem para quem, afinal de contas? Para ninguém. Para né? ninguém. É Você para ninguém. Não, né? Você precisa receber alguém que te traga alegria, ou que, se não for te trazer alegria, você esteja muito disposta a doar 100%. E você nem sempre está com essa disposição. E sabe, né? tem a ver com a confiança que a gente tem na gente. Sim. Nós confiamos em Deus, mas nós temos um lado que é confiança em nossa. Se a gente não tem confiança no que está fazendo, a atitude vai ser equivocada mesmo. Vai ser equivocada. Né? Aí não vai trazer paz. Não vai trazer não paz. vai trazer, né? Tem a ver com a nossa vida espiritual, tudo, porque aí, de repente, quando você nem se posiciona, você põe Deus no meio fácil, né? É verdade. E às vezes culpa até Deus. Lógico. Por conta que você tá Mas a vivendo. palavra de Deus é muito clara, né? A palavra do cristão tem que ser sim, sim e não, não. Então, se você for falar o sim, mesmo depois que você tenha a consequência, você tem que manter aquilo, né? Sabe, Você precisa manter. E aí a gente está falando, porque algumas atitudes, a gente tem a sorte que algumas atitudes erradas existem segunda chance. Dá para consertar. Às vezes não tem consequência também. Não tem muito. Tem uma porção. E graças a Deus que a maior parte das nossas atitudes não é tão dramático assim. Não. E nós temos o lado também que a gente pode chegar, pedir perdão, né? E outra coisa, né? Mas algumas delas vão marcar para sempre. Se a gente não cuidar, não estabelecer, né? O motivo direitinho, né? A Bíblia é o nosso manual de vida. Sim. É a nossa orientação. Orientação, é o nosso norte. Aí tem muita gente que pergunta assim, mas será que eu vou encontrar tudo na Bíblia? Vai sim. Vai. Você vai procurar até mesmo quando você não sabe. Eu gosto de lembrar de uma amiga, mas no começo eu a conheci, na célula que eu era líder, ela era convidada da dona de casa. Sim. Então, ela morava no prédio, não era crente, ela estava começando a caminhada cristã, né? Ela tinha comprado uma Bíblia, ela nem sabia que a Bíblia era uma porção de livros dentro de um único livro. De um livro só. E o filho dela perdeu um amiguinho. O amiguinho faleceu na escola, foi um choque para todo mundo. E ela entrou no quarto dele, ele estava chorando muito. Ela falou, o que eu podia fazer para te consolar, meu filho, eu não sei. Ele falou assim, você não está frequentando uma reunião? Você não tem uma Bíblia? Ela falou, peraí, eu vou buscar para você. Ela disse que quando foi pegar a Bíblia, falou assim, mas o que eu vou dizer para ele? Ela não tinha a mínima ideia. Ela falou, meu filho, isso aqui tem solução, sim. Toma, entregou para ele a Bíblia fechada. Pronto. Nós temos um Deus maravilhoso, temos sabe? Temos um Deus maravilhoso. Ela disse que à noite, quando ele foi, ele agradecia muito. Ele falava, mãe, obrigada por esse livro. Você vê que não coisa... lindo? Mirtes, eu fiquei assim, feliz. Eu lembro que eu ria de mim mesmo. O dia que eu ouvi, acho que está em Salmos, que fala o seguinte, tá nervosa? Põe a cabeça no travesseiro e dorme, né? Ou seja, vai descansar, amanhã é outro dia. Gente, tem coisas na Bíblia assim que a gente fica pensando, mas será que vai resolver, né? Não é que nem vai resolver. Mas é simples assim. Pois é, É né? simples assim, mas é falta de conhecimento, né? Queridos, você já tomou alguma decisão, já teve alguma atitude da qual você se arrependeu? Então, você pensa nisso enquanto eu chamo um intervalo bem rapidinho, porque a gente vai voltar para fechar essa conversa. Estamos de volta e eu fiz uma pergunta para você, né? Se você já teve alguma atitude da qual você se arrependeu. Aí eu pergunto, quem não, né?
Opa, Quem claro não, que né? sim, claro que sim. As consequências, às vezes, Deus perdoa pecado, né, Mirtes? Quando você Perdoa. erra e você vai até Deus, Deus perdoa pecado. Agora, a consequência ele não tira, É, né? agora, mas a nossa intenção era assim, o que é que tem determinado justamente para a gente poder ir analisando isso e evitando atitudes incorretas, erradas, né? Talvez não é nem É. incorretas, é Então a precipitadas. gente diz que a gente as toma debaixo de emoção, Sim, que já é errado, que a gente deve evitar. Então, vamos respirar, acalmar primeiro, né? emoção e julgamento, né? É. Porque o cachorro lá foi É um julgamento. outra coisa. Então, julgamento também é uma coisa legal. Sabe, você tomar uma decisão baseada numa única possibilidade, uma atitude. Vou fazer assim por quê? Aham. Uau! Tem relação com o outro, porque a atitude tem relação ao outro, alguma coisa, E né? muitas vezes o outro tem 10 anos de convivência com você e nunca cometeu um erro. Aí, por causa de um erro que comete, você esquece dos 10 anos para trás. Mas você falou uma coisa que é legal, são olhar as outras possibilidades, né? Aham. Eu vou tomar uma atitude, vou terminar com isso aqui, por quê? Se eu começar a ponderar, por que será que isto aconteceu? Eu vou encontrar no mínimo 1, 2, 3, 4 possibilidades. E daí eu vou poder ter uma escolha mais, talvez mais generosa, Mais sensata. mais sensata, aham. né? Ter uma atitude mais correta, menos danosa. Mirtes, mas às né? vezes até nem não é só em relação ao outro, né? Vamos falar, por exemplo, numa compra sem necessidade, né? Aquela atitude dos olhos. Ai, enchi Intempestiva. os meus olhos. Gente, é maravilhoso, eu tenho que comprar. Se você parar para pensar, é necessário e eu posso... Mas sabe por quê, bem? É porque essa está dentro das nossas, isso que eu falei, está dentro do seu emocional Do mesmo. seu emocional, né? exatamente. Sabe, de repente, é o que eu sempre digo, principalmente as mulheres, sabe? Se você estiver bem, tranquila, mas diante... Eu sempre uso o exemplo de um vendedor, porque bom vendedor é treinado para isso. verdade. Ele vai te vender quando ele mexer com as tuas emoções, Sim, sabe? aham. Se ele começar, nossa, mas ficou linda em você, tá boa Combinou, demais, combinou. a sua pele. Sabe? E outra coisa, você vai poder pagar em 10 vezes, Nossa, sabe? é. Você não podia mais dar resultado. O seu emocional já está muito mais aberto. Já levantou seu ego Para e levantar, pronto, né? E o contrário também, o excesso de confiança. Eu confio muito, confio até no controle das minhas emoções, porque tem gente que sim, né? Acha que sim. Tem gente que acha que sim, e até tem mais uns do que os outros, eu nem duvido nisso, né? Eu acho que as nossas emoções têm que ser controladas, sim, porque senão elas vão dirigir a tua vida, né? Verdade, Quando você é excessivamente confiante, você acha que você, tipo, sabe tudo, né? Não vai errar. né? Aí você também pode errar. Aí é Sim. o outro polo, o outro extremo que você pode errar na atitude. É verdade. Deus até permite a gente errar para a gente lembrar que nós não somos perfeitos, né? A gente até Agora, isso. o ideal é buscar esse equilíbrio, né? Equilíbrio. E ponderar. Olha só o que a Bíblia diz em Provérbios 4, 26. Pondera a vereda dos teus pés. Pondera. Pense antes, né? Pense antes. Então, com atitude, né? Tem a ver. Aí você vai dizer assim, eu vou ser racional sempre, porque tem um monte de atitude que a gente toma com o coração, não tem? Claro que sim. Claro que sim. Agora, o que a Bíblia fala sobre o coração também? Ele é enganoso. É enganoso, Oh, né? meu Deus. Uau! Aí você fala, e daí? A racionalidade do outro, o coração de outro? Nada como um saudável e equilibrado meio termo. Não é isso que a gente diz, meio né? termo. E se for uma coisa muito séria e tá difícil para tomar uma decisão, vai atrás de um conselho. Sabe, Vai na atrás de um multidão, a Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria, né? Às vezes basta um telefonema. É que a gente se engana até com o momento, sabe? Porque daí você diz, mas eu não tinha escolha. Ou eu tomava uma atitude aquela hora, ou não tomava. É verdade. Claro que pode acontecer, mas normalmente não é assim. Não. Sabe? Ou quando exige-se uma atitude momentânea, provavelmente a gente pensa que ela possa ser mexida depois Sim. com mais equilíbrio, né? E a sua maturidade vai te ensinando isso, né? Hoje, às vezes, eu penso assim, e eu oro, às vezes, Deus, em relação a tal coisa, eu me aquieto, aguardo, ou eu, né, vou para uma retaguarda, ou eu avanço.
Me dê um sinal, o que eu faço, né? Muitas vezes você precisa saber. Há tempo para todas as coisas, de parar, né? De voltar atrás e às vezes de ir para frente. E olha, sabe, eu acho que a Bíblia nos ensina tanto, né? Porque lá em Provérbios diz que há um caminho que para o homem parece direito, mas não termina bem. Sim. Tem um exemplo que eu gosto bastante na Bíblia, que é o de Sansão. Sim. Um homem separado por Deus, com promessa de o que ele seria, Deus deu uma força descomunal para ele, ele tinha tudo. E a Bíblia vai mostrar que as atitudes dele nunca foram boas. E nós estamos falando de atitudes. É verdade. O que motivava a atitude dele? Primeiro, era um desejo, era na base sabe? Ele se envolvia com mulheres de todo tipo. É verdade. Sabe? Era a fraqueza dava dele. Errado, dava errado. Ele já tinha se casado com uma filha que não deu certo e tudo. Vem uma outra, que nós vamos chegar em Dalila, porque as outras nem tinham nome. Sim, eram muitas. Quem pegou mesmo foi Dalila, tá. Aham. Então, ele não foi corrigindo atitudes verdade. ao longo sabe, já casou com... Foi confiança na força. Casou e serviu de zombaria, né? Sabe, queridos, quando você não corrige, errou, deu errado. Aí, via que ela incomodava ele todo dia, ainda foi deitar no colinho dela, escutar, não corrige, acontece isso. Outro exemplo que tem lá, que eu acho também bem legal, foi de Ló, sobrinho de Abraão. Sim. Né? As chances que Deus deu, porque ele achava Sodoma, tanto é que a mulher dele virou um estado de sal, porque foi olhar para trás. De novo a para o que ela estava perdendo, mais um né? pouquinho E que tudo mais. Mas Deus o livrou, né? E ele saindo de Sodoma, Deus diz assim, olha, eu vou te dar um lugar para você ir. Sabe qual foi a atitude dele? Que ele estava dizendo assim, não quero ir não para onde o senhor está me mandando. A minha vida, as coisas deram tanto errado, eu tenho medo de ir para lá, né? Então eu quero ficar aqui. Ficou com menos daquilo que Deus tinha oferecido por tomar atitudes incorretas baseadas em experiências anteriores. É verdade. Né? Essa não é? Sansão confiava muito na força dele. Ló não confiou naquilo que Deus tinha, né? Tudo baseado em experiências antigas que não são boas, sabe? O campeão, eu sempre digo que o campeão de atitudes erradas foi Saul, né? Ai, meu Deus. Era uma atitude atrás da outra e baseado nessas coisas. Nós falávamos, o que é que levava? Uma das coisas que levavam, por exemplo, um pecado de Saul que a gente conhece bem, é oferecer sacrifício porque ele não pôde esperar o profeta chegar. Sim. Ele foi fazer um serviço do profeta que ele não podia fazer. O que é que levou ele a tomar essa atitude? Nós estamos falando o que é que leva? Impaciência. Impaciência leva a gente à atitude errada. Né? Olha, não saber esperar, né? Não saber esperar. Nós aprendemos que nós temos o não de Deus, o sim de Deus e o espere. O espere é o mais difícil, né, Mirtes? Esse é o mais difícil. O em espere todos os de Deus não é sentidos, fácil, não, né? Então, queridos, além de tirar a qualidade de vida, nós estamos falando de personagem bíblico, atrapalha até o relacionamento com Deus. E do jeito que Saul fez, sabe? Porque a impaciência, as coisas que ele fez cercado pela circunstância, quando Deus o chamava, ele tinha desculpa, eu fiz isso por conta daquilo. É a mesma coisa do nosso relacionamento com Deus, né? Não assumia que ele que foi impaciente, né? Ele dava sempre uma desculpa. Mas é o que nós vamos fazer diante de atitudes erradas. A gente vai tentar justificá-las, né? como se Deus não conhecesse, né? Eu falei que ele foi campeão porque tem muitas coisas. A pior de todas é ele ter ido consultar a Deus através de consultar uma feiticeira para saber como é que ia terminar a história da vida dele. Olha, né? Mirtes, isso é muito bom, ficar nisso e falar nisso, né? Buscar em fontes erradas, né? Atitude da pressa. De desespero. Vai buscar em fonte de errada. De confiança, de tantas coisas, né? É verdade. E então, nós estamos falando de tomar atitudes erradas, mas a ausência de atitude, a falta de atitude também tem motivos, né? Procurar acertar. Porque, por exemplo, por que os pais, por exemplo, não tomam a atitude correta em relação ao filho e a uma correção que ele tem que fazer? O que é que te impede
de fazer isso. Você precisa pensar, né? Você está com medo do quê? Do quê? A da sociedade, dele se revoltar. Da reação do filho. Reação do filho. De você achar que você ser não é um bom julgada, pai. e tudo mais, exatamente, né? Sabe, a falta de atitude de marido e mulher num casamento que tá ruim, sabe? Tá ruim porque acontece, às vezes fica. Sim. Não é o desejável, né? Mas a falta de atitude. De tomar uma atitude. Né? E a gente vê, às vezes, ao longo do tempo, em relação a casamento, se tivesse tomado uma atitude lá atrás, não seria tão repetitiva até hoje e você não está suportando mais, porque você... Aí o que acontece? Sempre vão culpar um dos cônjuges. Sim. Aquele que mais sobressai no erro. Mas aquela passiva lá, ela deixou de tomar uma atitude e deixou de impedir. Deixou de impedir. E, né, gerou tudo isso, alimentou a impulsividade do outro. Então é saudável a gente realmente conversar por quê. Por que que você tomou esta atitude ou deixou de tomar. Ou por que deixou de tomar, né? Em relação ao casamento, eu acho que os maiores exemplos, a gente pode até centrar isso mesmo. Se a gente um dia senta e resolve dar uma olhadinha, né, a gente vai ver que é falta de atitude. De ambos. Né? A falta de atitude. Eu gosto muito daquela famosa listinha, né? O que eu posso melhorar, o que eu não posso. Esses dias nós tivemos uma palestra aqui na igreja que eu achei muito legal. Que o homem disse para a mulher, o que você quer que eu melhore? Faça uma lista para mim. E ele ficou surpreso do tamanho da lista. Mas aí ele deu uma dica. Gente, não tenta mudar essa lista que você não vai conseguir. Não promete que você não pode. Tira 2 itens, 3 itens e fala, olha, em 6 meses eu vou tentar esses 2. É bem por melhorando, eu vou para os próximos. Qual que é mais relevante para você? Porque também esse negócio de prometer o que não pode cumprir é uma atitude errada, né, Mirtes? Sabe, queridos, e a respeito de atitude, a Bíblia vai falar em serviço, por exemplo, diz assim, tudo que vier à tua mão para fazer, faça. Sabe? Está escrito lá. Você tem que fazer. Sim. E às vezes a atitude, o que leva você a não fazer é falar assim, mas não é minha área, não é onde eu fluo, não é... Só que se a palavra de Deus diz, tudo que vier à sua mão, se estiver na sua frente, querido... Faça. Você vai ter que fazer. Não terceirize, não chame... Sendo você capaz... Porque se Deus botou na sua frente, o capacitador... É ele. Vai ser ele, né? Você falou, vai ser surpresa. Talvez Deus esteja querendo mudar o ministério, a sua competência. Sim, e a tua atitude correta também vai determinar o fim disso. Você pode ser surpreendida com um final muito melhor... Claro. Do que você imagina, né? Esses dias disse que tinham 2 mulheres no culto. E uma começou a passar muito mal, e a outra do lado falou assim, a Meire e o Vanderlei estão lá na recepção. Eu vou lá correndo e vou chamar para a Meire e o Vanderlei orar com você. Ela falou, cai na real. Você sabe orar? Você é cristã? Você tá aqui, que vai orar. Até voltar, né? Até voltar, ou eu já melhorei, eu não vou precisar mais, ou vai acontecer algo pior. Então é bem por isso. Se estava ali do lado, você não tem que chamar ninguém. Pois né? O que vier à tua mão, tome uma atitude. Né? Confia naquele que te criou, naquele que botou na tua frente. Vai e faz. Vai e faz, é bem mais fácil, né? Queridos, é o que a gente tinha para você hoje. A gente agradece muito a tua companhia. E te convido para estar conosco no próximo programa. Deus te abençoe. Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift.